Olá pessoal, boa tarde. Vou falar sobre um tema bem questionado, né? Até entre os irmãos, né? O povo que já serve a Deus, que é assim, as pessoas acham que elas estão salvas pela graça. Então, elas acham assim, que ser salvo pela graça é você receber de graça o reino de Deus, sem fazer nada. Por exemplo, elas acham que é normal viver no pecado, tipo, é normal pecar ou é normal ter algum pecado, e porque a pessoa já crê em Jesus e ela tá salva pela graça, ela não vive mais pela lei. Mas o próprio Jesus disse que eu vim não para abolir a lei, mas para que a lei se cumpra. Então, o que acontece? Quando Abraão creu em Deus, ele recebeu a virtude de Deus e ele era um homem que andava conforme o gosto de Deus, sem precisar de uma lei escrita, porque ele tinha Deus com ele e ele estava com Deus. Então, ele já andava segundo a vontade de Deus. E Deus, quando ele creu em Deus, Deus viu isso como um ato de justiça. Então, Deus disse que através dele a humanidade seria bendita e que Deus enviaria, né, a Jesus Cristo. Eu estava lendo isso esses dias, não me lembro exatamente o que falava. Acho que está até aqui. Deixa eu ver. Na minha Bíblia, mas se eu for procurar, eu vou perder um pouco de tempo. Mas assim, deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, ó. Fica em Gálatas, tá? 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Então aqui, ó, um pouco antes, no capítulo 9, está escrito assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, assim, ó, a gente recebeu a bênção de Abraão através de Jesus Cristo, né? Através de Abraão, Deus disse que toda a geração dele seria abençoada e ele enviaria Jesus Cristo, né? Que ia nos salvar pela graça. Mas quando Jesus... O que é salvar pela graça? Salvar pela graça é a gente crer em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, e aí a gente recebe de Jesus Cristo o Espírito Santo, recebe de Deus o Espírito Santo. Então a gente passa a andar na lei sem depender da lei, sem estar debaixo da lei. Tipo, a gente anda na lei, mas não está debaixo da lei. Então, Deus, Jesus, ele não aniquilou a lei. A lei, ela foi escrita e ela rege o mundo espiritual, e aquele que não obedece tem consequência. Todo aquele que não obedece à lei tem consequência. Isso tá aqui em Gálatas, já no Novo Testamento, tá? Eu vou ler para vocês aqui mais um pedaço, em Gálatas 5. Depois vocês podem ler mais tranquilo na casa de vocês. Mas Gálatas 5 tá dizendo assim, ó: as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, tá dizendo assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
porque a obra da carne são manifesta. Então, a pessoa que está guiada pelo Espírito Santo, ela não está debaixo da lei. Tipo, ela não é, a lei não é maior que ela. Quando a lei é maior que a pessoa cumpre a lei por medo, por obrigação, mas quando a pessoa está acima da lei, ela cumpre a lei de Deus pelo Espírito Santo que está nela, pela virtude do Espírito Santo. E logo em seguida está escrito assim, ó, deixa eu ver, me perdi aqui. Tá, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque a obra da carne são manifesta. Daí tá falando assim, as quais são, olha o que são a obra da carne. Prostituição, que é o quê? Relação sexual fora do casamento, ou antes de ser casado, ou mesmo sendo casado e se relaciona com outra pessoa que não é o marido ou a esposa. Isso é prostituição. Impureza, ela é adquirida através de rituais, né? E também a impureza pode ser no sentido de ser impuro sexualmente, né? Ter cometido alguma coisa desagradável, né? Que o torna impuro, alguma coisa relacionada ao sexo fora do casamento, né? Então aqui eu anotei contaminação espiritual através de algum ritual, tá? Aí lascívia, ó, lascívia é conduta sexual desenfreada. Então mesmo que a pessoa seja casada, mas tem coisas que a gente não deve trazer para a relação, mesmo depois de casado, como por exemplo essas coisas mundanas, né, que tem no sex shop, ou até formas sexuais que são desagradáveis a Deus, que foge à naturalidade, né? Que foge àquilo que é natural, porque o natural é aquela relação que gera filhos, né? Que é aquela relação normal de frente, né? Não outras relações que não geram filhos, isso não é natural, isso não é agradável aos olhos de Deus, mesmo depois de casado. Tá, lascívia, depois da lascívia, idolatria. Idolatria é qualquer coisa que você coloca no seu coração acima de Deus, tá? Não é só imagens. Adorar mais o dinheiro do que a Deus, adorar mais o filho do que a Deus. Isso é idolatria. Feitiçaria. Feitiçaria é a manipulação das forças espirituais de forma contrária à vontade de Deus. Então, qualquer forma de usar o mundo espiritual que seja ao contrário da vontade de Deus, isso é feitiçaria. Se você faz alguma coisa, pede alguma coisa espiritual e não coloca o nome de Jesus Cristo no meio, isso já é feitiçaria. Se você pede, sai essa doença, cura essa doença, e não coloca lá em nome de Jesus Cristo, isso já configura feitiçaria. Você está manipulando o mundo espiritual de forma desagradável aos olhos de Deus, porque o mundo espiritual funciona assim. A gente recebe de Deus as virtudes conforme a gente tem que estar dependente de Deus. Então a gente pede e depende dele, e conforme a vontade dele, ele nos concede. A gente não pode ficar determinando coisas que aconteçam sem a vontade de Deus. Então, mesmo no mundo, mesmo que a gente esteja buscando a Deus, a gente tem que tomar cuidado como a gente fala as coisas no mundo espiritual. Sempre colocar o nome de Jesus no meio e não ficar pedindo de forma a fazer rituais assim, de forma a manipular o mundo espiritual, porque também, né, em alguns lugares as pessoas também fazem coisas, atrai espíritos malignos e orando o Pai Nosso, por exemplo. Já vi acontecer. Então a pessoa está usando as coisas de Deus e manipulando o mundo espiritual ali de forma agradável a ela, né? Sem consultar a Deus antes se é realmente da vontade de Deus. Isso já se configura feitiçaria. Inimizades. Inimizades é fácil, mas eu anotei aqui, ó, ódio entre pessoas, tá? Então, inimizades. Se tem alguém que te odeia, tudo bem. A pessoa não quer falar com você, né? Tudo bem. Mas você não ficar sustentando esse ódio ou odiando igual a ela, né? Odiando ela também. Aí, ó, porfias. Porfias é disputas, brigas, onde o objetivo da pessoa é ganhar. Se a pessoa tá numa discussão
e ela quer só ganhar aquela discussão, ela fica até nervosa, querendo impor a opinião dela, que é a opinião dela que é a certa, isso é porfia, isso também está desagradável aos olhos de Deus. Emulação, olha que interessante, emulação é o ciúme amargo que a pessoa sente, é a inveja, é como uma inveja, tá? Uma inveja, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tá. É um ciúme amargo que a pessoa sente de uma outra pessoa. Isso é emulação, isso não é inveja, tá? Inveja tá aqui embaixo, ó. Inveja é você sofrer, é você sentir um desgosto amargo, um sofrimento, um ódio, uma tristeza porque alguém ganhou alguma coisa, porque alguém tá feliz, porque alguém venceu na vida, porque alguém aconteceu alguma coisa e não aconteceu com você, a pessoa fica amargurada, assim, com ódio. E a emulação é aquele ciúme que as pessoas falam, ah, você tem ciúme do outro. Isso não é uma coisa normal, uma coisa simples, não. Isso também é pecado, tá? Emulação, um ciúme, um amargo, assim, quando alguém trata a outra pessoa bem da família e ela sente um amargo. Isso é emulação, a inveja já é mais forte, a inveja já é uma tristeza profunda, uma mágoa, um choro, porque a outra pessoa ganhou, tá? Algo que ela não ganhou. A ira, a explosão de temperamento. Ira, tá? Se irar com as pessoas, explodir o temperamento, gritar, brigar. Isso também é desagradável aos olhos de Deus. Se você tá na caminhada com Deus, tem que abandonar essas coisas. Outra lá, peleja, que é discórdia, ambições egoístas, né? Heresias. Heresias é falsa doutrina, tá? É uma opinião que não está associada à vontade de Deus. Tem uma opinião lá e a pessoa não orou, não jejuou, não buscou a Deus antes de dar a opinião dela. Então ela acaba dando uma opinião mundana, mas fingindo que é uma palavra de Deus. Isso é heresia, tá? Homicídios, tirar a vida de outra pessoa, bebedices, beber a ponto de perder o controle físico, mental e moral. Glutonaria, um desejo descontrolável de ficar comendo. Então, tudo isso é desagradável aos olhos de Deus. E olha o que a Bíblia diz, ó, no Novo Testamento, em Gálatas, tá? Onde a gente já vive pela graça. Tá escrito todos esses pecados, tudo isso, e tá dizendo assim, ó, lá no fim, ó, inveja, tal, glutonaria. E coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que forte isso, não herdarão o reino de Deus. Então a pessoa está servindo a Deus, a pessoa acha que ela está debaixo da graça, que ela pode viver no pecado. Ó, tem muita coisa aqui, ó. Por exemplo, esse ciúme, essa lascívia, impureza, prostituição, bebedice, inveja, né, peleja, né, ficar guardando discórdia, né, e tem uma outra aqui que eu não li, que é separação, né, cadê? Dissensões, que é a separação, divisão, ficar fazendo grupinhos dentro da igreja e não acolher aqueles que estão chegando, né, querer ficar só no grupinho, fazendo separação ali, não ter aquele amor conjunto, aquela unidade dentro da igreja. Tudo isso a pessoa não herdará o reino de Deus, tá aqui, ó, na Bíblia, em Gálatas 5, aqui no versículo, começa no versículo 16, né? Aqui eu já tô indo pro versículo 22. Então, todo mundo que comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, não é só crer em Jesus, é crer, receber de Jesus, buscar receber o Espírito Santo, e aí você vai viver não debaixo da lei, mas você vai viver de forma que você não vai precisar da lei, você vai viver de forma agradável a Deus, sem estar debaixo daquela escravidão da lei, né? Livres, mas vivendo de forma agradável aos olhos de Deus, né? Não cometendo esses pecados. Então, pecou, tem que estar orando, tem que estar pedindo perdão, renunciando os pecados, se arrependendo e se reconciliando a Deus. E não achando que tá tudo bem, tá tudo certo, que vai receber o reino de Deus de graça. Porque se fosse assim, né? Então, qualquer pessoa, todo mundo da face da terra ia entrar no reino de Deus, né? E não é assim. Então, a gente vai entrar, mas a gente tem que obedecer, tá? E seguir os mandamentos que tá aqui.
E aí continua lá, mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, longanimidade, que é aquela capacidade da pessoa suportar sofrimento, suportar toda a opressão a longo prazo, né? Que a pessoa não perde a cabeça, não vai lá e não discute, né? Porque está sendo oprimida ou porque está sofrendo alguma coisa, né? Então, longanimidade, benignidade, bondade, paz, mansidão, temperança. Esses são frutos do Espírito Santo. Esse sim é um povo que está com Deus, tá? Um povo que realmente serve a Deus, ele tem tudo isso: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, tá? E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos e não sejamos cobiçosos de vanglória. Então também isso, não querer cobiçar assim, ser destaque, né, ser mais do que os outros, né? Ai, que eu sirvo a Deus, sou perfeita, ai, que eu sou melhor do que os outros. Não, se a gente tem alguma capacidade de servir a Deus, é porque Deus nos capacita. A gente é fraca, a gente não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, a gente é capacitado por Deus. E tudo isso é graças a Deus, graças à misericórdia dele, nada por mérito. Então, não seja cobiçoso de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros, tá? Então, é isso. Isso é viver da graça. Ainda vivendo da graça, temos que obedecer à lei, porque senão não estamos vivendo da graça verdadeiramente, estamos vivendo falsamente, né? Porque aquele que recebe a graça do Espírito Santo, recebe de graça o Espírito Santo, que faz com que você ande conforme o agrado de Deus, que você ande agradável aos olhos de Deus, que você jejue, que você ore, que você leia a Bíblia todos os dias e uma luta constante contra o mal, peça as armas espirituais para Deus, que Deus vai te dar armas espirituais, discernimento, entendimento, autoridade contra as hostes espirituais da maldade, né? Autoridade, isso é muito importante, você ter a espada da autoridade, tá? Para derrubar qualquer espírito maligno que esteja na tua vida ou na vida de alguma pessoa que você goste. Então, servir a Deus pela graça é isso. O que a gente recebe de graça, sem mérito nenhum, é o Espírito Santo, tá? Isso a gente confessando os nossos pecados e confessando que somos dependentes de Deus, dependentes totalmente de Deus, que a gente não consegue nada, ninguém consegue não ter inveja sem a ajuda de Deus, ninguém consegue não xingar sem a ajuda de Deus, ninguém consegue ter paciência sem a ajuda de Deus, é Deus habitando em você que você vai conseguir ter essa paciência. Então, buscando de Deus paciência, buscando de Deus na sua oração, ao invés de buscar coisas materiais, buscar primeiro o reino de Deus. Então, pedindo para Deus a virtude do Espírito Santo, que te enche do Espírito Santo, e ele te enchendo do Espírito Santo, você vai cumprir todas essas coisas naturalmente e não vai viver no pecado, você vai viver conforme o agrado do Espírito Santo. E também, para conhecer uma pessoa cristã, você vai conhecer através desses frutos, tá? A pessoa fala que é cristão, mas se a pessoa não tiver dentro de todo esse cumprimento aqui, ó, ela ainda não se libertou. Aí você não vai julgar ela, você vai ajudar ela, você vai chegar nela e vai ajudar. Ó, irmã, você ainda não está dentro do gosto de Deus. Então vamos orar, vamos jejuar junto, vamos se ajudar uns aos outros, tá bom? Deus abençoe a todos.